hoje o Metrópolis Entrevista conversa com o governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Governador, obrigada por ter aceitado o nosso convite, muito obrigada. Governador, a Operação Jacarezinho é considerada, né, a mais letal da história do estado. O senhor mudou, de alguma forma, a sua avaliação sobre ações em comunidades após o resultado dessa operação? O senhor acha que a polícia errou nessa operação? A investigação está acontecendo, né? Hoje eu não tenho elementos para dizer que a polícia errou. Até porque foi uma ação da Polícia Civil, ação de cumprimento de mandado judicial, onde a polícia entra para cumprir um mandato, vários mandatos, na verdade, tanto que quando a gente olha a avaliação da operação, você teve confrontos e mortes em 10 pontos diferentes. Não foi aquela questão de chacina que chegou no local só e matou 27 pessoas. Não foi isso. Aonde ia se cumprir o mandado, tinha um conflito, um confronto ali na hora. Isso, todos os dados foram encaminhados para a STF, para a PGR e para o Ministério Público daqui. A gente está abrindo todo acesso às investigações, toda a perícia ela foi feita. A quem interessa mais esclarecer é o governo do Estado. Hoje não há elementos para dizer que a polícia tenha cometido um excesso. E não há mais a política do tiro na cabecinha? Não é mais o que o governo defende hoje? Não, o governo hoje defende uma política com inteligência, com investigação, com qualificação, com operações bem montadas. Até por isso que eu estou investindo tanto, abrir concurso para perito, abrir concurso para toda a parte de investigação, que há quase 15 anos já não era feito. Estou equipando os IMLs, estou equipando as polícias para que elas possam ter essa capacidade de investigação, de qualificação, de preparo. E tem que ser uma polícia muito mais investigativa, que entre certo, que vá no alvo certo, para que a gente possa diminuir a possibilidade de inocentes serem atingidos, dos policiais serem atingidos. A gente não pode esquecer que o único inocente morto no Jacarezinho foi policial, o único inocente, todos os outros tinham passagem. Ainda assim, a gente não celebra a morte de ninguém aqui. Você não viu nenhuma fala minha celebrando morte e dizendo. O ideal era que a gente tivesse tido 27 presos. Não foi possível, mas aqui a gente preserva a vida de todo mundo. Governador, logo depois do Jacarezinho, o senhor anunciou a retomada das UPPs, né? Como é que vai ser esse projeto? É viável retomar um projeto que naufragou no passado? O que é essa nova UPP? O que seria essa retomada? Ela ainda está em estudo. O que eu falei que não ia ser UPP. Eu falei que a gente ia ter um projeto de ocupação. Então, assim, isso está sendo bem estudado. Não vai ser nada feito para responder mídia ou imprensa. Ela está sendo estudada para ser um programa técnico. Infelizmente, a UPP acabou virando um programa mais de marketing do que um programa técnico. Então, está sendo estudado por todas as secretarias ligadas à segurança pública. Não vai ser um projeto de uma secretaria ou de uma instituição. A ideia é que seja um projeto de Estado, onde o social entre, onde a investigação entre, onde a polícia militar entre, onde a questão habitacional entre junto. Então a gente quer fazer um programa muito mais completo e complexo que é o UPP. Sai esse ano? Tem previsão de sair esse ano? Sai esse ano ainda. E as milícias, governador? As milícias também é um outro problema no Estado, elas têm crescido. Desde outubro a gente montou uma força-tarefa de combate às milícias com a Polícia Civil. Já foram quase 700 milicianos presos e mais de 1,5 bilhão de reais bloqueados deles. Estamos em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Federal. Tem sido feito realmente um grande combate. Segundo o secretário Orlando Kunovski, nunca teve um combate desse tamanho às milícias. Assim, é óbvio que é complicado, mas estamos trabalhando duramente para combater tanto as milícias, o tráfico e agora as novas, são as narcomilícias, que são a junção do tráfico com a milícia. A gente está trabalhando duramente no combate a isso. Agora, governador,
Obviamente, o que aconteceu em Rio das Pedras não está, naquele episódio em específico, não está relacionado à milícia. Mas a exploração imobiliária é um grande braço, negócio da milícia, e o próprio presidente do CREA disse que não consegue entrar nas áreas. Como é que o senhor pretende se articular com a prefeitura e para se fazer uma política de Estado para esse tipo de combate? Olha, já há uma investigação em curso sobre essa questão imobiliária para as milícias. Uma parte desse dinheiro bloqueado é fruto de imóveis. A polícia tem trabalhado nesse sentido. Isso não precisa ser... todo mundo sabe que acontece. E é uma das linhas de investigação e uma das linhas de combate que a Força Tarefa está fazendo. É que, às vezes, o que a gente impede de acontecer não aparece. Só aparece aquele que a gente não conseguiu impedir. Então, muito já foi impedido. A polícia já impediu muitos prédios de subirem, já impediu muita coisa de acontecer, que, como é preventivo, acaba não sendo divulgado. Mas dentro desse 1,5 bilhão, muita coisa seria ligado ao ramo imobiliário mesmo. O senhor sancionou o uso de microcâmeras nos uniformes de policiais. O que pode mudar com o uso dessa tecnologia? Na verdade, eu já tinha feito um decreto antes, né? Antes da lei, eu já tinha feito um decreto falando das microcâmeras. Foi uma atitude minha antes do deputado Mink colocar. Então, a gente... Pra gente, assim, em 2009, na verdade, a gente acha que esse projeto vem ganhando novas roupagens e de fato, assim, ele não foi alavancado ainda como a gente gostaria que fosse, né? Porque, assim, aí eu vi que no veto do senhor, assim, prazo, o senhor tirou um pouquinho, porque, assim, qual é o investimento, de fato, para se colocar câmeras no uniforme, nas aeronaves? O recurso é muito alto? É mais do que a questão do recurso. Você tem uma questão de curva de aprendizagem, que a polícia entende como fundamental. Nós já começamos com a Lei Seca, que foi um sucesso. A ideia agora é passar para outros programas como Segurança Presente, o Bairro Seguro, até que a gente vai evoluindo e coloca em todas as operações, tudo. Eu só acho que essa questão do tempo, você pode atrapalhar essa curva de aprendizagem, que para a polícia é fundamental. Tem horas que você precisa do sigilo. Então tem que ter essa curva de aprendizagem, junto com o Ministério Público, com os órgãos de controle, para que a gente possa implantar na hora certa. O que eu discordei foi você estipular... o prazo de 2 anos. Exatamente. Isso pode ser até antes, mas depende muito da curva de aprendizagem que a polícia vai ter. E o que é essa curva de aprendizagem, assim? Tudo na segurança pública é muito sensível. Muito sensível. Você lida com vida, você lida com estratégia. Tem operações que só dão certo por causa do sigilo. Como é que você vai expor a tática da polícia assim? Então, assim, você não pode pensar só numa operação que possa ter causado. N outras operações acontecem que o sucesso delas é a descrição. Como é que você vai dar acesso a tudo? Então tem que ter essa curva de aprendizagem para a gente entender até que ponto aquela operação específica precisa de um sigilo, outra não precisa, como é que você vai colocar câmera em tudo, como é que você vai expor tudo. Daqui a pouco você vai expor uma tática da polícia e que você vai, inclusive, expor a vida do policial. Como é que é isso? Então essa curva de aprendizagem, de entendendo em que operação cabe, em que operação não cabe, qual situação cabe, qual situação não cabe. Isso ser, inclusive, dialogado com os órgãos de controle. Eu não tenho problema com isso. Eu só não acho que é dessa forma que se faz isso no mundo inteiro. Nem toda operação tem. Tem operações que a polícia, por exemplo, fica dias na mata esperando a hora certa. Então, assim, como é que a população pode não entender? Porque, assim, ao longo, né, da história... né, toda vez a população acha que a polícia está escondendo alguma coisa, que não quer, tanto que nessa do Jacarezinho, as entidades de direitos humanos estão pedindo investigação independente. O que o senhor tem para dizer para essas pessoas que o sigilo não quer dizer esconder as coisas? No lugar que a operação do Jacarezinho, as pesquisas que saíram, ela teve apoio bem maciço da população. As pesquisas que nós vimos, a população apoiou mais que criticou. Uhum. Então, a gente tem que entender
já que é falar de população, o que a população quer. Não é a instituição X, a instituição Y, a instituição Z. É o que a população quer. É o que é melhor para ela. A população acredita. Mas dentro da lei, né? Dentro da lei, Por isso né? que é uma lei que está sendo construída para ela, em primeiro lugar, ser factível. Não adianta fazer a lei infactível. É lei para não cumprir. Não, a gente está desenhando um modelo de lei que seja cumprida. Que nós possamos realmente dar as explicações necessárias, mas dentro de um processo de razoabilidade. Não adianta me expor a polícia, acabar com toda a estratégia da polícia e daqui a pouco a gente já não tem mais efetividade nas operações, a gente não consegue mais combater a criminalidade. Então há de se ter um equilíbrio e por isso essa curva de aprendizagem ela é tão importante. A Copa América vai ter final no Maracanã no dia 10 de julho. E outros 7 jogos serão realizados no Engenhão. Acho que é o estádio com o maior número de partidas. Por que o senhor decidiu apoiar a realização do torneio no Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro foi uma questão de coerência. As fronteiras do Brasil e do Estado estão abertas. Então não há hoje impedimento de ninguém entrar aqui. E os campeonatos de futebol estão liberados, tanto que se sigam os protocolos. Então você teve, por exemplo, no Rio, você teve 6 jogos da Libertadores com times de fora, com delegações de fora. O Flamengo jogou 3 vezes e o Fluminense jogou 3 vezes. Sim. Você teve Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Campeonato Estadual. Não está proibido o futebol aqui. Tanto que se sigam os protocolos. O que nós falamos? Há um decreto que hoje normatiza os jogos de futebol realizarem aqui. E as fronteiras não estão fechadas, não há por que fazer nenhuma liberação extra. O que não houve foi uma proibição extra. Eu acho que foi um ato de coerência. Para a Copa América, em específico, vai ter alguma medida a mais, adicional? Tem alguma coisa a mais que o senhor pretenda estabelecer para minimizar qualquer risco de contribuição para a pandemia ou não? Tem que seguir o decreto. Tem que seguir o decreto e os protocolos. Seguindo o decreto e os protocolos, por exemplo, hoje os hotéis estão abertos. Tem que seguir os protocolos nos hotéis, seguir os protocolos de entrada e os protocolos de jogos. Seguindo os protocolos já estabelecidos pelo Estado e pela Prefeitura, a gente entende que é o suficiente. Governador, qual a avaliação técnica da sua equipe sobre o avanço da Covid? O senhor acha que realmente vai haver uma 4ª onda no estado? Nós estamos já na 3ª onda, né, saindo dela. Ainda estamos num platô um pouquinho alto, né, mas já está na descendente. Essa é uma doença, e isso é um vírus, que ele vem quebrando muitos paradigmas. Né? Quando a gente olhava lá no começo, era uma primeira onda grande e depois uma segunda onda menor. Todos os veículos falam isso, todos os especialistas falam isso, e o que a gente viu é ela mudando de perfil, ela tendo mutações, novas cepas. No Rio, por exemplo, a gente está na 3ª onda. Cada onda foi uma cepa diferente. Então, assim, ela é tão jovem que ela está acontecendo no dia a dia. Hoje já se fala em variante indiana, né? Já tem uma nova variante. Então, assim, hoje é totalmente imprevisível. Então, o que eu tenho dito é que o Estado tem que estar preparado hoje para qualquer situação. Houve um erro entre a primeira e a segunda onda, que foi uma desmobilização grande de leitos. Já da segunda para a terceira, a gente conseguiu evitar esse erro. O que, inclusive, eu lembro que tem um grande veículo que ele coloca no domingo à noite um mapa que está o Brasil todo em vermelho e só o Rio em azul. Uhum. E as pessoas me ligavam, falavam assim, pô, mano, como é que você conseguiu? Eu falei, não, calma. É só porque eu como mantive os leitos abertos e tinha passado em dezembro por uma segunda onda, eu tinha uma capacidade de atendimento proporcional maior que os outros, mas que aqui também chegaria. E um tempo depois, a gente viu que o Rio realmente também acabou sendo atingido por essa 3ª onda, que aqui foi a 3ª e lá em outros locais foi a 2ª onda. Então a gente está hoje se preparando para a 4ª, 5ª, 6ª, 7ª onda. Eu acho que até a gente estar vacinado, a gente tem que estar muito com a guarda levantada para essas ondas que podem vir. Então, toda vez que a gente fala em nova onda, toda vez que a gente fala em qualquer coisa, há sempre aquela possibilidade de lockdown, né? Se fala muito em lockdown.
O lockdown é uma coisa que gera muita polêmica, né? Já houve divergência aqui entre o senhor e o prefeito a respeito do caso. Mas caso o número de casos volte a crescer, que tipo de restrições o senhor considera estabelecer? Se houver, de fato, uma quarta onda? Olha, se você olhar, apesar de eu sempre ter dito ser contra o lockdown, porque eu acho que a gente criou-se uma dicotomia política triste entre a saúde e a economia. Na verdade, não existe essa dicotomia. A pessoa, ela é um ser humano só. Ela precisa sobreviver, ela precisa comer, ela precisa ter condições de subsistir. E o que eu defendi sempre foi um equilíbrio nas decisões. Nem um lado político que quer fechar tudo e nem um outro lado político que quer deixar tudo aberto. Mas que a gente possa ter um equilíbrio. Por exemplo, no Rio de Janeiro, se eu não arrecadar, daqui a pouco eu não consigo pagar sequer os médicos, os insumos, os remédios. Então, nós temos que ter um equilíbrio na pandemia. E o meu último decreto, no meio daquela confusão, foi altamente restritivo. Inclusive, eu fechei praia, eu fechei um monte de coisa. Eu só não concordava em fechar o que dá emprego para o mais pobre, que é o que eu falava, que é aquele que passaria fome. E tanto que a minha fala recorrente é que a gente tem que dar duas vacinas. Essa do braço e uma outra contra a fome, a miséria e a pobreza. E eu estou muito preocupado hoje com essa miséria e essa pobreza, essa fome, que é uma das faces mais tristes da pandemia. O Supera Rio é um exemplo disso, de aposta do governo. A reabertura dos restaurantes populares, o projeto das quentinhas, tantos outros. O governo hoje tem se preparado com essa outra face triste da pandemia, que é a miséria, a fome e também o desemprego. Então, o que eu tenho defendido sempre é esse equilíbrio, que a gente possa fechar o necessário para diminuir o contágio, mas também não deixar as pessoas morrerem de fome. Uhum. E esse equilíbrio que eu tenho batalhado e defendido, que eu chamo da despolitização da pandemia. Eu tenho batalhado por essa despolitização. Que a gente possa olhar a pandemia tecnicamente. Mas na avaliação da sua equipe técnica, o senhor acha que deve ocorrer de forma significativa uma redução dos números no Rio de Janeiro? Alguma previsão, alguma expectativa de redução dos números de Covid? Com certeza. Com o avanço da vacinação, a tendência é que diminua. Por exemplo, hoje a incidência de internados de idosos, já a proporção é muito menor que as outras ondas. E eu acredito muito nisso, a questão da vacina. Acho que quanto mais a gente for avançando na vacina, a tendência é a gente ter uma diminuição drástica. Pela proximidade do senhor com a família do presidente Jair Bolsonaro, né, acabou o senhor sendo associado um pouco, principalmente pelos seus opositores, né, a um perfil negacionista diante da pandemia. Como é que o senhor avalia esse tipo de crítica? Olha, nós compramos os insumos para a vacina mais barata do país. O Rio comprou 17 centavos, nenhum outro estado conseguiu comprar esse valor. Nós montamos o melhor sistema de logística de entrega de vacina. A gente entrega todas as vacinas nos municípios todos de 4 a 6 horas. Abrimos leitos como ninguém abriu. Estamos fazendo todo o atendimento. Eu acho que tem uma questão de querer me taxar. E aí é muito mais questão de disputa política do que de atos em si. Eu acho que não há nenhum ato negacionista por parte nem do governo, nem do governador. Aqui, a questão da Secretaria de Saúde foi sempre ouvida, os técnicos sempre participaram de tudo. Não há nenhum decreto que tenha sido feito pela cabeça do governador. Até mesmo quando eu falei que não ia fechar as escolas, partiu da Secretaria de Saúde. Naquela hora, eles mesmos me demonstraram nos gráficos que o índice de internação entre crianças e jovens era traço. Você não tinha um índice de internação que demonstrasse que a gente tinha que fechar a escola. Então, a gente tinha o quê? Que criar condições sanitárias adequadas para o professor, que era a nossa maior preocupação naquela época, e por isso eu comecei a defender que segurança pública e profissionais da educação fossem vacinados antes. Não tinha nada a ver com política, mas tinha a ver com uma questão prática
que a secretaria colocava que eles poderiam ser agentes disseminadores. Acabou essa questão sendo judicializada, né? Judicializada e tristemente judicializada, porque para mim é tão claro que a educação é prioridade e que a gente precisa vacinar os professores e que a segurança pública não pode sair da rua e que o agente de segurança pública ele pode ser um disseminador da doença. E essa foi a minha defesa para que eles fossem considerados um grupo prioritário. Então, eu sinceramente não vejo nenhuma ação negacionista no governo de dizer que isso aqui é uma ação equilibrada. Não tem nada de negacionista. Tem, na verdade, de se preocupar com a totalidade da vida do ser humano. A gente se preocupa com a saúde, sim, mas a gente se preocupa com aquela pessoa ela vai comer no dia a dia, como é que ela vai sustentar a sua família. Não é uma questão de economia visando lucro, mas economia visando o social. O senhor se candidatou como vice do ex-governador Wilson Witzel, né? A corrupção atribuída a ele, que resultou na saída do governo, chegou a surpreender o senhor, que era ali uma pessoa muito próxima dele? Claro que surpreendeu. A gente não imaginava, na questão de respirador, na questão de hospital de campanha. Até eu depois presidi uma comissão que já foi no final, e essa comissão ela estava acompanhando a construção dos hospitais. Foi uma comissão com 7, 8 secretarias diferentes, onde a gente ficava cobrando eles a entrega dos hospitais. Eu acho que isso é uma questão judicializada, que está em segredo de justiça. A gente tem que esperar as apurações. O Tribunal Misto ele foi soberano e ele tomou a decisão dele, mas eu creio que toda essa questão a gente ainda tem que esperar a apuração para entender e para evitar de ter um comentário que não traduza com a realidade. O ex-secretário de Saúde, Edmar Santos, chegou a envolver o nome do senhor, envolver o nome de deputados também, da Assembleia Legislativa. Houve uma busca e apreensão na casa do senhor. Qual é a sua avaliação sobre esse episódio? Olha, a gente tem que entender que o Edmar, naquele momento, o Edmar era o Hospital Pedro Ernesto, na eleição de 2018, era o modelo do Estado. Foi parada obrigatória para quem estava fazendo em campanha conhecer o modelo Pedro Ernesto. Era coqueluche naquela época. E o Edmar era considerado um diretor padrão. Então nunca se imaginou que ele era a pessoa que depois se demonstrou ser. Inclusive, ele, em delação, no que já foi divulgado, ele disse que já cometia atos de corrupção antes. É um policial militar, hoje tenente-coronel da PM, na época major. Então, professor, militar, Professor médico, da UERJ. Da UERJ, diretor do Hospital Coqueluche na época. Ninguém imaginou que ele era o ladrão que ele mesmo confessou ser depois. Então, Edmar é uma grande decepção para todos, para o Estado inteiro, para toda a classe médica, para toda a classe policial. Ele é uma decepção para todos. Então, assim, confiar também na palavra dessa pessoa, eu acho que quer se livrar dos seus crimes de qualquer jeito, porque ele só ficou poucos dias preso. Então, acho que essa indústria da delação ela tem que ser revista. Contra mim não há nenhuma prova, tanto que eu nunca fui nem denunciado. Já tiveram várias denúncias, contra mim não tem nenhuma prova. Ele simplesmente fala para tentar envolver o número de mais pessoas possível para tentar se livrar do local onde ele deveria estar, que é a cadeia. O senhor se posiciona como um governador que combate a corrupção, certo? Mas em entrevista à Veja em abril, o ex-governador Witzel, né, que foi aliado, atacou o senhor com uma referência à delação do Bruno Salem, que o acusou de receber 100 mil em propinas em 2019. Como é que o senhor responde a essa acusação, a acusação do Witzel, a acusação do Salem? Como é que o senhor responde a essa questão? Olha, o Salem, inclusive, eu estou processando ele, porque ele não mostrou prova nenhuma, em momento algum. Na delação o que vazou para a imprensa não tem uma prova. E eu estou processando ele para que ele apresente as provas. Eu queria ver as provas que ele tem, que ele não apresentou. E ele está fugindo do processo, ele está fugindo do tempo todo, porque ele não tem prova para apresentar. Entendi. É o outro que foi preso e a pessoa, para sair da prisão, ela fala o nome de quem está acima. Quem está acima era eu.
E como é que o senhor vê o próprio Witzel, que era o seu aliado, ganhou uma eleição com o senhor, né? Construiu, subiu, entrou no palácio com o senhor, também usando isso para criticá-lo? Como é que o senhor avalia isso? Eu acho que ali é um momento dele de desespero. Acho que ele tinha acabado de ser impeachmentado. Ele faz uma entrevista no calor da emoção. Ele diz que o presidente da Assembleia era isso, que eu era aquilo, que o Procurador-Geral de Justiça é isso, que o subprocurador é aquilo. Ele chama o Tribunal Misto de Fantástico Mundo de Bob. Então, assim, parece que todos se reúnem no fim de semana para saber como vão derrubar Witzel. Todos são culpados, menos ele. Então, acho que há de se dar um desconto para a questão emocional que ele deve estar passando. O presidente Jair Bolsonaro compareceu na cerimônia da filiação do senhor no PL no último dia 26. Ele será o seu principal cabo eleitoral na campanha à reeleição do ano que vem? Olha, aqui no Rio a gente está construindo uma grande aliança pelo Estado. Todos que quiserem ajudar o Estado, todos que quiserem nos ajudar são bem-vindos. Aqui a gente dialoga com todas as matizes diferentes. A gente tem feito realmente uma grande aliança pró-Estado. E o governo federal e o presidente da República são fundamentais para que a gente possa ajeitar o Estado. O Estado tem gravíssimos problemas na parte fiscal, de segurança pública, de saúde, e ninguém dispensa a ajuda do governo federal e até mesmo, você vê, o presidente da Assembleia, que é meu grande aliado, é do PT. Em 2016, o senhor foi eleito vereador com mais de 10 mil votos, certo? Como o senhor planeja enfrentar uma eleição agora novamente para o executivo, né? E ainda se descolar da imagem do Witzel, com quem o senhor teve uma votação estrondosa de são 4,6 milhões de votos nisso? Mas está muito cedo para falar em processo eleitoral ainda. Eu só atuo no cargo há 9 meses e como efetivo há 2. Então tem muito que ser feito ainda. A grande parte da população não me conhece ainda. Então eu acho que é uma continuidade de um trabalho. Acho que o trabalho tem sido feito. Pela essa pesquisa mostrou que quem conhece o trabalho tem aprovado. Eu tenho acho que 35% de conhecimento e 16% de intenção de voto, ou seja, é uma taxa de conversão muito alta. Para o momento? Para o momento, para alguém que está começando agora. E o que o senhor acha que o senhor tem que fazer para ser mais conhecido? Tinha que trabalhar, colocar a cara, melhorar a vida da população. Se o trabalho acontecer, vai ser um natural. Mas se não acontecer, as pessoas vão continuar não apoiando. Acho que é muito mais do que eu fizer e do sucesso que a gente tiver no trabalho do que qualquer outra coisa. Como é que o senhor lida com a gagueira? O senhor fala bem, fala rápido e tudo mais. Mas assim, como é que o senhor lida com isso? Te incomoda um pouquinho essa questão? Não incomoda nada, nada. Assim, isso é mais uma das coisas que eu supero todo dia. Eu supero isso, é uma coisa que eu tenho mesmo, que não é... Às vezes as pessoas dizem, você está nervoso? Não estou nervoso não, estou super calmo, sou uma pessoa muito calma. Acho que é uma superação, cada um tem que vencer seus problemas no dia. Para mim é uma superação a cada dia. Assim, eu me orgulho muito disso não ser algo que me atrapalhe. Assim, eu não tenho vergonha nenhuma disso, eu sou assim. Às vezes vem gente na internet, outro dia teve um comentário maldoso de um jornalista da Folha de São Paulo que fez um comentário hiper preconceituoso em relação a isso. Mas eu levo na maior tranquilidade, isso não me incomoda em nada. O senhor sofreu bullying quando criança? Não sofro até hoje, né? Sofri do jornalista da Folha. E como é que é lidar com essa questão? Porque, assim, para muitas pessoas também que têm problemas parecidos, quando elas acabam vendo alguém alçar uma posição maior, ter sucesso, isso também acaba sendo uma referência, né? Com certeza. Espero que a gente consiga mostrar que quem quer fazer o bem, quem quer trabalhar, não tem nada que te proíba. Hoje é um gago no governo, amanhã pode ser um deficiente físico, amanhã pode ser... Não pode ser obstáculo, pessoa, né? Não pode ser obstáculo, entendeu? Eu trabalho com uma questão que usa muita voz o tempo todo, tem que falar o tempo todo,
e eu tenho problema da fala, e eu toco a vida normalmente. Mas você faz algum trabalho Eu especial? já fiz muito. Se eu estiver concentrado no que eu vou falar, eu posso passar 5 horas aqui falando que eu não vou gaguejar. Agora, o senhor também é cantor, né? Aliás, com projeção nacional, né? Como é que surgiu essa paixão pela música e essa forte relação também com a Igreja Católica? Desde sempre, cantar é uma coisa que eu sempre gostei, né? Na Igreja Católica já foi mais ali com 17 anos que eu entrei, eu não participava de nada. E acabei me apaixonando pelo trabalho, e lá comecei a cantar em missas, em grupos jovens, tudo. Depois veio a questão da banda, e gravar CD, e depois continuei solo. E acabou que a gente tem essa carreira, já estou completando quase 25 anos de carreira, então já é uma carreira bem sólida que a gente construiu e me orgulha muito. É uma coisa que é hoje onde eu... Já foi carreira, mas hoje é onde eu sou eu, onde eu posso falar com Deus, rezar. A música me faz muito bem. O vereador Jarinho chegou a procurar o senhor após a morte do menino Henry. Governador, como que foi essa ligação? Foi muito simples a ligação, eu já até falei sobre isso, né? Ele me ligou falando a história que ele falou na polícia, na imprensa, tudo. E ele queria saber assim, o que acontecia. Como é que é? Eu falei, cara, onde é que foi? Porque ele morava em Bangu e na Barra, né? Então eu não sabia. Não, foi na Barra. Eu falei, então vai lá para a 16ª. A questão era ali muito mais o seguinte, quando a pessoa morre em casa, o que acontece? Então eu falei, abre-se uma investigação e a polícia vai... Mas ele não chegou a fazer nenhum pedido especial para o senhor, do tipo liberação do corpo? Nada. Nada. E só fez essa ligação, não fez mais nenhuma? Nunca mais me ligou. Governador, muito obrigada. Obrigada pela entrevista e obrigada a todos que nos acompanharam e até a próxima.